migrar para a FUNPRESP-JUDE ou seguir no atual regime? A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário foi criada em 2012 por meio de uma resolução do Supremo Tribunal Federal com a finalidade de administrar e executar planos de benefícios de caráter previdenciário para os membros e os servidores públicos titulares de cargo efetivo do Poder Judiciário, do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público. O prazo para servidores que ingressaram na carreira pública até 2013 migrarem para a FUNPRESP-JUDE termina no dia 28 de julho. E mesmo com essa proximidade, muita gente ainda tem dúvidas sobre a aposentadoria complementar. Pensando nisso, em auxiliar os associados que buscam orientação para escolher o melhor plano de aposentadoria, o Anajustra no ar desta edição conversa com o advogado Odacir Piacini Neto, membro da assessoria jurídica da Anajustra, mestrando em Direito Previdenciário e autor do livro Prescrição e Decadência dos Benefícios Previdenciários. Obrigada, Odacir, pela sua contribuição respondendo essas perguntas. Bom dia, é uma grande satisfação responder as dúvidas dos nossos associados. Muitas perguntas chegaram para a gente, né? Nós selecionamos algumas. A primeira delas é da Thaís Helena Bottoni, do TRT da 15ª Região. Ela pergunta: posso aderir à FUNPRESP mesmo sem migrar para o regime complementar? Nesse caso, o prazo também é 28 de julho ou posso fazer a adesão como patrocinada ou independente a qualquer tempo? Então, a legislação que trata do FUNPRESP, ela prevê o prazo tão somente para migração. Ela nada diz a respeito da possibilidade de adesão ao fundo propriamente dito. Ou seja, se a pessoa vai optar por contribuir ou não pro fundo com as alíquotas de 6,5% ou 8,5% na qualidade de patrocinado, a lei ela é omissa. Então, eu entendo particularmente que esse prazo é para migração. A migração tem que ser feita até dia 28/7. No momento subsequente, caso o servidor entenda que aquilo ali vai ser mais vantajoso para ele, passar a contribuir para o fundo, eu acho que essa adesão pode ser feita no momento subsequente, sim. A Priscila Lopes de Andrade, do TRT da 21ª Região, pergunta o seguinte: a cobertura de auxílio-doença e licença-maternidade continuará integral pelo RPPS, mesmo com contribuição previdenciária limitada ao teto do RGPS? É importante fazer uma diferenciação. As pessoas que optarem por aderir ao FUNPRESP, elas não vão passar a ser regidas pelo regime geral de previdência, ou seja, vinculado ao INSS. Essas pessoas permanecem vinculadas ao regime próprio de previdência da União, no entanto, com regras distintas, que passam a ser a da Lei 12.618, que instituiu o FUNPRESP. A lei do FUNPRESP, ela não traz nenhuma previsão no tocante aos benefícios de auxílio-doença e salário-maternidade. Esses benefícios, ou seja, a licença para tratamento da saúde e o salário-maternidade, a licença-maternidade, elas são benefícios previstos na Lei 8.112, que é o regime jurídico único dos servidores. Portanto, esses benefícios permanecem inalterados. A pessoa que optar por aderir ao FUNPRESP, ao Fundo de Previdência Complementar, ela vai ter, sim, o benefício de aposentadoria limitado ao teto do regime geral de previdência. No entanto, isso não se confunde com uma vinculação ao regime geral de previdência. Isso é importante deixar bastante claro. A vinculação permanece com o regime próprio da União, no entanto, com as regras vigentes de acordo com a Lei 12.618, que é a lei que instituiu o FUNPRESP. A Alessandra Malta, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, pergunta: com a migração, receberei até o teto do regime do INSS mais o benefício especial. Como saber se receberei o teto ou não e que cálculo que eu tenho que fazer? O cálculo do benefício de aposentadoria da pessoa que adere ao FUNPRESP, ele é feito de acordo com o artigo 1º da Lei 10.887, de 2004. Como que é feito esse cálculo? Pega-se todo o período contributivo do servidor a partir de 94, é feita uma média aritmética simples dos 80% dos maiores salários de contribuição e o benefício corresponde a 100% dessa média. Só que qual que é a diferenciação para quem aderir ao FUNPRESP? Essa média ela vai corresponder a, no máximo, o teto do regime geral de previdência social. Hoje está em torno de uns R$5.000. Ou seja, o cálculo que ela vai ter que fazer é pegar todo o período contributivo dela,
fazer essa média aritmética. Se ficar maior que o teto do regime geral, vai ter um abatimento, ou seja, o benefício ele sempre vai estar limitado ao teto do regime geral, mas a forma de chegar nesse cálculo é essa. Pega-se todo o período contributivo, faz-se uma média aritmética de 80% dos maiores salários de contribuição. O salário de contribuição ele corresponde àquelas verbas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária, ou seja, são as verbas remuneratórias, as verbas de caráter indenizatório e as verbas de caráter transitório, elas não sofrem a incidência da contribuição previdenciária, portanto elas não vão compor a base de cálculo do salário de contribuição. Fernanda Gomes Ferreira, do TRT 12. O fundo só permite pensão vitalícia ou posso sacar um montante na data da aposentadoria? Isso ela inferindo que tem pensão vitalícia, né? Isso. O regramento do FUNPRESP-JUD, do plano de benefício, ele não estabelece uma pensão vitalícia. Ele estabelece pensão por morte, mas aí não é para o servidor, mas sim para o eventual beneficiário que preencheu os requisitos da legislação. O que o fundo traz a possibilidade é da pessoa que preenche os requisitos para se aposentar fazer o saque daquele benefício complementar. Então não é uma pensão vitalícia propriamente dita, é um benefício complementar de acordo com as regras que estão estabelecidas no plano de benefícios. O FUNPRESP-JUD ele tem uma cartilha muito interessante, bem autoexplicativa, em que trata exatamente desses benefícios que são concedidos pelo fundo. Dentre eles, o benefício complementar, que tem todos os requisitos lá previstos desse plano de benefícios, nessa cartilha, que o servidor pode acessar no site do próprio FUNPRESP. Cícero Rodrigues Silva, do TRT 13, pergunta: quem já recebe o abono de permanência, ou seja, já possui direito à aposentadoria, tem direito a migrar para receber benefício especial mais o teto previdenciário? A lei do FUNPRESP ela não faz nenhuma limitação em relação a quem já preencheu os requisitos para se aposentar e optou por permanecer em atividade. Então, não havendo essa limitação expressamente prevista em lei, eu acredito que não há nenhum tipo de problema. O que eu particularmente acho é que as pessoas que se encontram nessa situação, muito provavelmente não vai valer a pena a migração. Porque se o servidor já está em gozo do abono de permanência, acredito, posso estar equivocado, teria que analisar a situação específica, mas ele provavelmente pode se aposentar com integralidade e paridade. Então, nesse caso, eu acho que não seria vantajoso ele migrar para ter o benefício limitado ao teto do RGPS. Até porque o benefício especial ele também é calculado de acordo com a média aritmética. Então, não vai ser algo tão vantajoso para o servidor que se encontre nessa situação específica. Pergunta a Rosimeire Cândida da Silva, do TRT da 6ª Região. Ingressei no serviço público após 2003. Já não tenho direito à paridade, só à integralidade, pelo que fui informada. Ingressar na FUNPRESP seria uma boa opção no meu caso? Ela ingressou após 2003, então ela ingressou após a Emenda Constitucional 41 de 2003. Então, ela não tem mais direito nem à integralidade, nem à paridade. A informação que foi passada inicialmente a ela está equivocada. A integralidade e a paridade, elas foram extintas com a Emenda Constitucional 41. A Emenda Constitucional 47 de 2005, ela até tinha uma previsão, ela possui uma previsão de integralidade e paridade. No entanto, ela visa abarcar os servidores que ingressaram até 98, que é o advento da Emenda 20. Então, no caso dela, ela não tem integralidade nem paridade. A regra específica dela é a da Lei 10.887, ela não vai ter o salário de benefício dela na aposentadoria limitado ao teto do regime geral. O valor do benefício dela corresponderia à média aritmética dos 80% dos maiores salários de contribuição, sem a limitação ao teto. Se vai valer a pena ou não para ela, é uma questão muito mais de matemática, uma questão financeira, porque vai depender da alíquota que ela optar para contribuir, de quanto que foi a contribuição que ela tem no contra-cheque desde o período de 94. Então, o que a gente orienta é o servidor realizar uma simulação para ver qual dos dois planos vai ser mais vantajoso a ele. Um servidor que tenha ingressado no tribunal antes de 12 de dezembro de 90, como seletista, este tempo anterior, a 12 de dezembro de 90, ele conta para o cálculo do benefício especial? É a pergunta da Maiara Urrara, do TRT 12. Não, ele não conta.
A lei do FUNPRESP ela prevê que, para o cálculo do benefício especial, serão consideradas as contribuições a partir de 94. Então, o período anterior a 94 ele não vai ser utilizado para fins de cálculo do benefício especial. E a Érica Beatriz, do TRT2, pergunta: estou hoje pelo regime de paridade, pois entrei no serviço público em 94, porém no TRT apenas em 2005. Se optar por migrar, terei garantido o teto ou a alteração superveniente na legislação pode alterar a minha situação? Então, a ANAJUSTRA, inclusive, já tem uma sentença de procedência numa situação específica como essa, em primeira instância, em que nós ingressamos com uma ação visando garantir para o servidor que é oriundo das outras esferas da federação, seja município, estado ou Distrito Federal, a vinculação ao regime de previdência originário, vigente na data do ingresso originário no serviço público. Então, se no caso dessa servidora, ela era servidora estadual antes de ingressar no TRT, nós entendemos e temos essa sentença de procedência que ela pode permanecer vinculada às regras vigentes na data de ingresso originário no serviço público. No caso dela, o serviço público estadual. Então, o benefício dela não ficaria limitado ao teto do regime geral de previdência em decorrência desse entendimento. Esse entendimento ele tem prosperado não só em primeira instância, mas também no TRF, e o STJ também está com entendimento favorável nesse sentido. Então, servidores distritais, municipais ou estaduais que, sem quebra de vínculo, isso é bom deixar bem claro, tem que ter essa manutenção com o vínculo com o serviço público, eles podem ter a sua vinculação previdenciária de acordo com a data de ingresso originária no serviço público. Então, para resumir, Udacir, para falar se vale ou não a pena o servidor fazer a opção pela migração, é muito específico. Como que ele deve proceder para ver? A análise ela deve ser feita caso a caso, porque tem que ser feita uma análise das contribuições que o servidor fez para o regime próprio de previdência, ou ainda um regime geral de previdência da União, para saber, em decorrência daquelas contribuições, quanto que seria o benefício especial, e também em relação à alíquota que o servidor vai optar por recolher para o FUNPRESP. Então, a questão realmente é simular para ver se aquele benefício vai ser mais vantajoso do que permanecer na regra anterior. É o que a gente orienta para os servidores. Certo. Obrigada novamente por participar da ANAJUSTRA no ar e contribuir respondendo alguns dos nossos associados. Eu que agradeço, estou sempre à disposição da ANAJUSTRA para o que for preciso. Recebemos muitas dúvidas de associados que gostariam de saber a viabilidade da migração no seu caso específico. Para essas situações, recomendamos novamente o simulador disponibilizado online pela FUNPRESP Jude. Você também pode assistir a entrevista com Amarildo Vieira de Oliveira, o diretor-presidente da Fundação, em que ele explica o funcionamento da gestão e outros aspectos sobre o fundo. Lembrando que o prazo para os servidores públicos federais que ingressaram na carreira antes de 2013 migrarem para o novo regime de aposentadoria termina no dia 28 de julho. E embora diversas entidades representativas dos servidores tenham solicitado a suspensão ou alteração dessa data, o governo as rejeitou e não há indícios de que ele fará uma nova prorrogação. O ANAJUSTRA no ar fica por aqui. Até a próxima!